I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Inscrevam-se no Me Obrigaram a Fazer Review. O link está na descrição do vídeo. Fala pessoal, Leonardo voltando com mais um vídeo. E sempre que você se sentir idiota, se sentir não muito inteligente, perder uma discussão onde a pessoa te detonou, te destruiu com argumentos sólidos tal, e não tá se sentindo muito bem consigo tal, seus problemas se acabaram. Se não é um produto Tabajara, basta acessar a internet. Você acessando a internet, você vai ver o nível da estupidez dos outros e aí vai se sentir melhor com a sua própria inteligência. Olha que coisa legal, olha que coisa bacana. A internet que eu acho que todo mundo da minha geração e da geração anterior à minha, principalmente quando ela nasceu, achou que ia ser um fomentador do conhecimento, uma ferramenta fomentadora do conhecimento, uma ferramenta para que as pessoas adquirissem cultura, para elas poderem ter acesso a informações que de outra forma seriam até difíceis, mesmo você indo numa biblioteca e tal, tudo ali na ponta dos seus dedos, dentro da sua casa, da sua escola tal, e se tornou isso. Um lugar onde o pessoal rebola por vídeo, fica cagando regra por like e tantas outras coisas, né? Mas, voltando ao assunto do vídeo, na verdade, começando o assunto do vídeo, uma matéria incrível, impressionante, sabe? Que me deixou assim, sem ar, né? Um senhor negro que até agora eu não sei como essa pessoa ainda está empregada em qualquer coisa, né? Como uma pessoa dessa consegue um emprego né? Porque recebeu para escrever isso. Isso que é o pior. Lançou a matéria Onde estão os negros em Shogun? Ei, onde estão os negros em Shogun? Cadê? Cadê eles? Aí eu vou ser obrigado a ler a matéria inteira. Ela não é comprida, mas é muito estúpida. Então, Ave Maria, meu Deus do céu. A versão de Shogun de 2024 começa em 1600, assim como a versão de 1980, ambas baseadas no livro de James Clavell. Assisti a versão de 80 quando foi lançada, ou seja, é um velho estúpido, porque no mínimo esse cara é mais velho do que eu, então é um velho idiota, mas vamos continuar. Aclamada por muitos como uma maravilha cinematográfica que proporciona uma excelente visão do Japão feudal. Foi lançada 3 anos após Raízes. E para muitos americanos foi a introdução à história do Japão, embora apresentada de um ponto de vista europeu. Shogun de 80, estrelado por Richard Chamberlain, também reforçou o tropo do Salvador branco, muito comum no cinema, na televisão e nos livros de história. Eu não sei que tipo de livro de história esse imbecil leu, mas ok. A versão de 2024 concentra-se muito mais na perspectiva japonesa. Os personagens brancos que aparecem nos primeiros episódios, representando Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda, dificilmente poderiam ser considerados heróicos. Porém, o personagem de John Blackthorne, agora interpretado por Cosmo Jarvis, já é uma figura central e será um herói, junto com vários personagens japoneses. Outros já estão elogiando a série de 10 partes como uma mudança cultural radical em relação à de 80. Faço agora uma pergunta porque ingenuamente, pobrezinho, ele era ingênuo e agora ele não é mais. Ele agora é uma pessoa, um conhecedor, né? Uma pessoa inteligente, que conhece o mundo como ele é, né? Onde estão os negros? Onde estão os negros do Japão
do século XVII, na verdade século XVI, porque 1600, onde eles estão? Rapaz do céu! Só lembrando, eu assisti o Shogun, passou no SBT nos anos 80, só que eu não me recordo muito bem, eu só lembro que é com o Richard Chamberlain, porque sim, o Raízes eu lembro bem, mas o Shogun eu não lembro. O meu contato com o Shogun foi ali nos anos 90, quando eu comprei fui num sebo, eu comprei a edição de 2 tomos do Círculo do Livro, e aí eu li. E assim, eu gostei tanto do livro, mas eu li esse livro já, sei lá, há 30 anos, 27 anos. Não, nossa senhora, eu li esse livro há quase 30 anos mesmo. Então, eu lembro que eu devorei esse livro. Eu li ele muito rápido, porque eu gostei demais. Mas hoje eu também não me lembro muito bem, porque, de novo, eu li há 30 anos. Mas eu lembro muito bem Muito bem, não. Eu lembro do Blackthorn, por quê? Porque o James Clavell escreveu isso sob a perspectiva de um estranho nessa cultura. Ele não é o tropo do branco salvador. Tem algumas coisas que me marcaram bastante, que eu lembro 30 anos depois, foi que ele chega lá e tá com escorbuto, né, quando o navio dele naufraga tal, e ele é preso, ele tá com escorbuto tal, pá. Isso eu lembro muito bem. E tinham outros presos tal, deu merda, acho que todos eles morreram, só sobrou ele. E ele era uma pessoa culta e entendia que ele estava num lugar estranho, então ele tinha que aprender as regras desse lugar estranho. E não tentar impor as regras dele. Mesmo que no interior ele não concordasse com aquilo, achasse aquilo imbecil, ok. E uma outra coisa que me marcou bastante, e também é no começo do livro, é a cultura do banho. Né? Porque ele não estava habituado a tomar banho. E ele aprendeu e depois ele assimilou de tal forma que ele também não conseguia suar e depois não ir tomar um banhozinho. São duas coisas que me marcaram muito. Tem toda a questão do Tokunaga lá, tal, pá, mas eu não lembro das nuances, das intrigas, ele tentando derrubar, toda a questão política e tudo mais. Mas eu tô pra ler esse livro ainda, esse ano eu vou ler. E aí vamos continuar esse texto bossalino, medíocre, ridículo desse morfético. Não pergunto pelo desejo de ver uma representação quando ela não era historicamente precisa. Então o que a gente faz quando não existe uma representação historicamente precisa? A gente inventa uma representação historicamente precisa. A gente inventa uma Cleópatra de Black Power, e a gente inventa japonês negro. Pergunto porque havia negros no Japão em 1600 e antes, embora o Japão pudesse ensinar a Flórida uma ou duas coisas sobre como reescrever a história, de acordo com múltiplas fontes. É assim, quando você fala múltiplas fontes, né, você tem que sair citando todas essas fontes. Se você está querendo provar uma coisa historicamente, não importa se não é um texto acadêmico, você tem que dar o norte para as pessoas irem procurar isso e aprenderem essa história que, segundo ele, existe. Um dos primeiros shoguns na vida real, Sakonoi no Tamuramaru, que foi shogun entre 758 e 811, era negro, embora negado por outros. Então, a forma como ele construiu a frase, o que diz a forma como ele construiu essa frase? Que múltiplas fontes atestam que esse primeiro shogun era negro e alguns outros ali se negam. Negado por outros. Quantos são outros? Menos que múltiplas, né? Fontes, né? Por quê? Porque ele é um vagabundo intelectual, um salafrário intelectual que se esconde em semântica. Há um consenso de que ele era algo diferente do japonês puro e muitas vezes é considerado descendente dos Ainu, o povo indígena de pele mais escura do norte do Japão, que foi submetido à assimilação
e colonização forçadas. Então vamos lá. Todas as fotos que tem desse pessoal Ainu e não sei que lá, tal, pá, eles têm uma tonalidade de pele que remete a mongóis, mais aos mongóis, nem chineses, mais aos mongóis. E tonalidades de peles mais escuras ainda existem porque, de novo, semântica, tonalidade de pele mais escura. Você tem japonês mais branco do que eu e você tem japonês bem amarelo, com tonalidades mais escuras de amarelo. Então, esse vagabundo, ele fica usando semântica pra... Não, veja bem... mais escuros. Se você quer falar uma coisa, fala, chama pelo nome. Vira e fala assim, porque os Ainus, um povo negro, porque não era. Indígena de pele mais escura, mesmo entre as tribos indígenas norte-americanas, haviam diferenças de tonalidade de cor. E nenhum deles era negro. E alguns tinha pele mais escura mesmo. Que coisa, não? Mas vamos usar semântica para tentar provar o meu ponto de vista. Porque eu sou um vagabundo. E aí quando você procura fotos, você vê fotos ou de pessoas que parecem indianas. Só que eu vou contar um segredo para você. Indiano é caucasiano também, tá? Indiano é caucasiano, meu amigo. Ou então de pessoas com o olho puxado, né? E com um cabelo que parece sei lá, mano. Parece o cabelo do Sideshow Bob, inclusive. Só que a gente não pode esquecer, e são fotos assim, algumas são sépia, então deve ser foto do começo do século XIX ali, do final do século XIX, desculpa. A gente não pode esquecer que culturalmente as pessoas mudam os seus cabelos. Tem gente que tem o cabelo liso e faz dread. Tem tribos que raspavam o cabelo. Então, quando você olha mais a fundo essa foto, por exemplo, dos cabelos de Sideshow Bob, você olha que na raiz o cabelo é liso. Ou seja, é mais ou menos como aqueles yogis indianos que o cabelo é duro de simplesmente não tomar banho, ou é uma questão mesmo nesse caso, é uma questão cultural mesmo, não sei, de repente passavam cera de abelha, vai saber o que eles colocavam no cabelo, mas claramente, pela raiz desses cabelos, você percebe que os cabelos eram lisos. Mas, assim, é que eu tenho um problema sério, sabe? Quando a pessoa fala uma groselha dessa, eu vou atrás. Eu não consigo, porra. Então vamos lá, eu falei, né? Quando a gente quer falar algo, a gente tem que dar um nome da pessoa, do livro, do artigo, para que as pessoas possam ler e se elucidar, né? Aprender aquilo. Então, finalmente, esse vagabundo, esse ordinário, colocou lá. O historiador Mark Hyman descreveu em seu livro uma estátua em homenagem a Tamura Amano. E eu pesquisei o livro desse cara. O único doutor Mark Hyman que eu achei, ou Mark Hyman que eu achei, é um nutricionista, tipo, Vive Eternamente, aqueles livros de autoajuda misturado com nutrição, sabe? Foi o único que eu encontrei. E aí eu digitei o nome do livro, em inglês, obviamente, não encontrei em nenhum lugar para vender esse livro. Novo ou usado. Estranho, né? E aí eu pesquisei pelo nome do cara, Mark Hyman. Não encontrei nada, só esse nutricionista autoajuda. Não achei nenhum historiador Mark Hyman. Não achei. Mas eu achei um outro cara que se baseia nessas falácias aí dos negros japoneses. E o nome do cara é James E. Brunson, que é historiador. E aí, sabe onde eu fui achar coisa do James E. Brunson? Que obviamente é um homem negro. Ele faz parte da Sociedade pela Pesquisa do Beisebol Americano. Ele escreveu livros premiados como A Liga dos Negros, Black Baseball. E ele faz parte do comitê de pesquisa da Liga dos Negros.
E esse é o especialista em negritude japonesa. Posso que se esse cara fez muito, ele foi no Japão, mas passou 2 dias porque ele tava mesmo era querendo ir pra Tailândia pra fazer turismo sexual. É brincadeira um negócio desse, né, cara? É brincadeira um negócio desse, bicho. Me ajuda aí, seu ordinário. Então tá lá, segundo o historiador que ninguém conhece, que eu não achei nada desse maldito. Como pode ser visto no templo onde ele foi homenageado, a estátua de Maro era mais alta do que os colegas e seu cabelo era encaracolado e preso. Seus olhos eram grandes, arregalados e castanhos, suas narinas eram dilatadas, sua testa mais larga, sua mandíbula mais grossa e ligeiramente saliente. Porque tem uma estátua lá de um samurai negro, que não quer dizer nada, mas, né? Eu vou contar um negócio. Uma vez, quando o Discovery Channel era um canal legal pra caramba, isso nos anos 90, um grupo de historiadores e arqueólogos queriam provar que no Coliseu eles fizeram a Batalha Naval de Cartago usando barquinhos, que eles encheram o Coliseu de água, usaram barcos simulando os navios tal, e simularam uma batalha, a batalha contra Cartago no mar. Porque tinha um trecho, eu não vou lembrar quem, eles tinham achado alguns trechos de alguns poetas e alguns historiadores que comentavam sobre essa coisa. Eles pegaram e fizeram o quê? Começaram a escrever? Não, segundo não sei quem, fizeram. Por quê? Porque se não sei quem falou, se ele falou, tá falado. Aí eles chamaram também engenheiros e outras pessoas e analisaram a fundo o Coliseu. Inclusive analisaram onde existia um aquaduto ali que poderia levar aquela água, porque precisaria de uma quantidade de água absurda porque embaixo do Coliseu tinham as galerias ali onde ficavam os escravos, então os animais, enfim. Então, além ali, abaixo do piso onde ocorriam as lutas, tinham outros andares. Então teriam que encher aqueles andares e encher parte do local onde tinham as batalhas. E aí o que eles olharam? Eles olharam e analisaram a estrutura do Coliseu para saber se era possível. Como eles fariam isso para essa água não vazar? E aí eles localizaram provas de que era possível que a água não vazasse. Ok. Aí foram atrás de saber desse aqueduto, que como eles levariam essa água. Acharam uma forma, um aqueduto da antiguidade que poderia levar, um aqueduto que existia naquele período histórico. Qual foi a conclusão? Que essa batalha aconteceu dentro do Coliseu? Não. A conclusão foi, é possível que essa batalha tenha acontecido. Por quê? Através de vestígios arqueológicos, a gente constatou que o Coliseu poderia suportar aquela quantidade de água, aquela água poderia ser levada para lá, e eles poderiam ter simulado a Batalha de Cartago, contra Cartago em alto mar. Essa foi a conclusão. Quando Discovery era um canal sério, né? Até o comecinho dos anos 2000. Depois, nossa, eu assisti muito documentário no Discovery, tanta coisa boa. A estátua não vou repetir o nome, né? Normalmente é fechada ao público, desde a sua construção em 778. O local foi assolado por inúmeros incêndios e reconstruída várias vezes. A estátua atual não apresenta nenhuma das características negroides descritas por Hyman. Muitos pesquisadores documentaram a sugestão e a existência de africanos no Japão. Uma delas remonta a 22 mil anos, perto de Osaka, onde ocorreu grande parte da série Shogun. O número provável de negros que chegaram às costas da Ásia pode ser estimado pela vasta área em que foram encontrados naquele continente. Os historiadores nos dizem que certa vez foram encontrados negros em todos os países do sul da Ásia que fazem fronteira com o Oceano Índico e ao longo do leste até o Japão. São muitas histórias interessantes contadas por aqueles que chegaram àquela terra distante, que naquela época chamavam de Cipango. Um dos personagens mais proeminentes da história japonesa foi um guerreiro negro chamado Sakanoue Tamura Maru. Aí a gente vai ver. Se Sakanoue no Tamura Maru era negro ou não será resolvido aqui.
Mas foi você que puxou isso aí, rapaz? Você escreveu o seu texto usando semântica, mais da metade dele falando essas groselhas. Mas a existência de negros no Japão no período retratado por Shogun não está em dúvida. Escravos negros e tripulantes acompanhavam os navios holandeses, espanhóis, portugueses e franceses. Tripulante, meu, né? Pai, sou bem, não é tripulante. Se tem um Maori, os caras ficam falando que é negro agora também. Embora os navios britânicos normalmente não tivessem marinheiros negros até depois de 1800, o navio navegado por Blackthorne, um navio Dutch, que frequentemente usava marinheiros negros em 1600. O personagem Blackthorne foi baseado no William Adams da vida real, que desembarcou no Japão em 1600, navegando sob a bandeira da Holanda. Um grupo de mercadores de Roterdã, anterior à Companhia Holandesa das Índias, encomendou 5 navios na expedição ao Japão, dos quais apenas desembarcou com 25 sobreviventes. Embora a Companhia Holandesa das Índias Orientais tivesse usado tripulantes negros, não tenham evidências de que Adams ou Blackthorne tivessem tripulantes negros. Provavelmente existiam entre os contingentes de missionários portugueses que apareceram até agora na série. Mano, tá de brincadeira. O cara, olha, é um safado. Esse cara é um safado, é um sem vergonha, é um pilantra, é um vagabundo, tá? Sem zoeira, alguém acha que um jesuíta andava... detalhe, né? Porque ele tá falando de português. E espanhóis, né, também. Tinha os jesuítas eram mais portugueses. Um jesuíta, que eu lembro que tem um jesuíta que faz amizade com Blackthorne, que serve até de tradutor no começo para ele, pros japoneses. Você acha que um jesuíta andava com um escravo a tiracolo? No Japão, ele está tentando converter uma população, porque essa é a missão desses caras, e ele leva a tiracolo um escravo. Aí falar que porque alguns navios comerciais... Não houve comércio de escravos no Japão de forma extensiva para você falar que haviam negros no Japão. Talvez um ou outro. Falar que encontraram negros em todo o sudoeste, o sul asiático. Em que ano isso? Quando ainda era Pangeia, o mundo era Pangeia? Sabe? Você tá de brincadeira comigo, né? Acharam ossada. Em que ano? De que ano é essa ossada? Porque por carbono a gente consegue ter uma expectativa. Ó, isso aí é de 3.000 antes de Cristo, 1.000 antes de Cristo, 100 depois de Cristo. Tá, e aí? Ô, meu, vai... Olha, todo o identitarista é um canalha intelectual. Porque ele torce. Todo identitarista, não. Todo fanático, todo extremista é um vagabundo intelectual, é um salafrário intelectual, porque eles vão distorcendo a história para caber na narrativa deles. Se a narrativa é tem negros no Japão do século 17, 16, eles vão torcer de uma forma que vai ter. Vai ter Cleópatra de Black Power, vai ter. Olha, e a mesma coisa... Bom, qualquer fanático, qualquer extremista vai usar algum tipo de argumento, vai torcer a história, vai distorcer, na verdade, a história para entrar na narrativa. Então, as religiões fazem isso, fizeram isso por séculos, milênios, na verdade. Transformaram festivais... pagãos greco-romanos em festividades cristãs. Mas é isso aí. Deixe comentário e até a próxima. Pessoal, existem 3 formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do apoio coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigaram a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadowban já está durando aí 1 ano. E não tem sido muito divertido. Mas de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.